Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos tópicos. A gente terminou falando sobre as principais interfaces, formatos de comunicação para dispositivos HD, né, e SSD, e também leitores de CD, DVD e Blu-ray. E aí a gente comentou sobre a evolução do padrão ATA, que trazia os dados. Vocês podem entrar no nome ATA ou PATA, né, que seria a transmissão desses dados em HDs ou leitores de discos através de forma paralela. Né? Os dados eram transmitidos de forma paralela. A substituição por uma tecnologia mais recente, de forma serial, um dado após o outro, serialmente, e em velocidades maiores, fez com que essa tecnologia anterior, PATA, que é essa daqui da figura de cima, com esse tipo de cabo mais largo, cabo flat, etc., esse tipo de HD com essa conexão sumisse, né? E fosse substituída pelo padrão SATA. Né? Desde que surgiu, há vários anos atrás, né, o padrão SATA vem evoluindo, mantendo o mesmo tipo de encaixe. Né? Então, esse conector para dados, esse conector para energia foram mantidos. E as tecnologias na placa-mãe e nos discos foram melhoradas, de forma que a gente conseguisse alcançar velocidades maiores. Então, a versão SATA 1 tinha essa taxa de transmissão, né, 1 GB por segundo. Hoje, com a SATA 3, a gente consegue tranquilamente chegar aos 6 GB por segundo. E lembrando, a gente quer acessar um HD. Como é que a gente quer acessar o HD? Para abrir um arquivo, por exemplo. Para abrir o próprio sistema operacional que está salvo no HD. Por que, é que toda vez que você liga o computador ele abre o sistema operacional? Porque ele se encontra salvo em uma memória permanente, que é o HD. Quando você liga o computador, parte do sistema operacional, a parte central do sistema operacional é carregada do HD ou do SSD para a memória principal. E aí você consegue utilizar o sistema operacional. Então, se o seu HD é bem rápido, o seu SSD é bem rápido, essa carga dele, a partir do seu dispositivo de armazenamento permanente, secundário, HD ou SSD, para a memória RAM, ocorre rapidamente. Então, o sistema operacional inicia bem mais rapidamente. Da mesma forma, se você quer abrir um arquivo, quer abrir um jogo, etc. Né? Então, você consegue abrir, fechar e lidar com programas muito mais rapidamente. Para abrir, fechar, carregar completamente. Então é muito mais útil esse tipo de tecnologia, já que trabalha com velocidades mais rápidas. E a gente finalizou aqui. Eu mostrei para vocês rapidinho, mas não cheguei a tratar. Basicamente comparando os tipos de interface. Então a interface anterior era IDE, era o nome do barramento que a gente fazia aquela conexão lá, naqueles HDs mais antigos. Então os HDs, disquetes, usavam esse tipo de conexão com aquele de barramento com aquele cabo lá flat, né? Então, o padrão aqui, como diz aqui, é o mais antigo, a conexão é paralela. O que é isso? Os bits trafegam um do lado do outro, então são vários fios em paralelo. A velocidade máxima de transmissão era 133 megas por segundo. Né? Não suportava encaixe e desencaixe em tempo real, seria o hot plugging. Né? E a evolução natural foi surgir a interface de padrão SATA. Né? Então você tem um padrão novo, a conexão e a transmissão é de forma serial, você manda um dado, depois o outro, por isso que o fio é menor, só que em compensação isso acontece em um ritmo mais rápido, então a gente consegue alcançar taxas de 6 gigas por segundo, bem melhor. Né? E o padrão SATA suporta o hot plugging, né? Que é o que? A remoção enquanto uso do computador. Você está usando o computador, você consegue remover um HD, por exemplo, do tipo SATA, ou um leitor de DVD do tipo SATA, sem prejudicar o seu sistema computacional. Né? Então a evolução direta SATA é o que a gente vai encontrar hoje em dia para HDs, para SSDs, para leitores de DVD, para leitores de Blu-ray. Todos esses tipos de dispositivos migraram para o padrão SATA, muito mais rápido, né? É o que a gente tem de atual. Ainda levando em conta aí, falando aí um pouquinho dos componentes da placa-mãe, tem uma parte na placa-mãe que a gente vai ligar os conectores do gabinete. O que eu quero dizer com isso? Quando você compra um gabinete, lembra, o gabinete vem vazio. Ele não vem com placa-mãe, considerando que você está montando o computador parte por parte, né? Comprando peça a peça. Então, se você compra só o gabinete, vai vir só o gabinete e os seus painéis. Se você abrir a tampa do gabinete lateral, você vai ver que dentro não tem nada. Você tem os parafusos, local de encaixar placa-mãe, local de encaixar HD, etc. Mas uma das coisas que obviamente vem é um painel frontal. Então todo o gabinete, quando você olhar pela frente, ele vai ter pelo menos um botão liga e desliga. E já é comum que você encontre algumas portas USB, algumas conexões para microfone e fone de ouvido e alguns LEDs, né?
Um para indicar que o computador está ligado, um outro LED de outra cor para indicar que o processador está trabalhando naquela hora, ou que o HD está sendo acessado naquela hora, salvando ou abrindo algum arquivo. Então você tem pelo menos esse conjunto nos gabinetes de hoje em dia. Inclusive lá do nosso laboratório não é diferente. Tem um botão liga e desliga, tem alguns LEDs para indicar o que, é que o computador está fazendo naquele momento, se está processando muito, se não está. Tem algumas portas USB para você ligar um pendrive, um teclado, o que você quiser na frente. E tem também algumas entradas para fone e microfone. Então o gabinete vai vir com esses espaços vazios para você encaixar os componentes, mas vai vir com alguns fios também. Esses fios vêm da frente do painel frontal do gabinete. Né? Então o gabinete, esse painel frontal aqui, está aqui exatamente do nosso laboratório. Né? A gente tem um botão liga e desliga, 2 LEDs, 2 encaixes de conexão de áudio, né? Fone e microfone, e 2 portas USB. Aqui por trás dessa pecinha aqui, que a gente vai ver mais pra frente que ela desencaixa, inclusive, tem uns fios. Então quando a gente abrir uma tampa aqui, tem os fios que estão vindo desse botão liga e desliga, tem fios que estão vindo desse conector de áudio, tem fios que estão vindo dessas portas USB. E onde é que a gente vai encaixar esses fios? Na peça onde a gente encaixa tudo do computador, que é o meio de intercomunicação de todo mundo, na placa-mãe. Então a placa-mãe tem um local específico para receber esses fios aqui dessas conexões, né? Liga e desliga, áudio, LED, USB. Por aqui por dentro tem, cada elemento desse tem um seu conjunto de fios para a gente encaixar na placa-mãe. E vai ter um local específico na placa-mãe para a gente encaixar. Lá no nosso laboratório, esses locais de encaixe eram coloridos, então facilitava bastante. Então, tinha um cabo lá vindo do painel frontal do gabinete por dentro do botão liga e desliga que tinha uma cor, sei lá, azul. Outro tinha uma pontinha amarela, outro tinha uma pontinha preta. E esse encaixa onde? Na placa-mãe. Onde está azul, onde está amarelo, onde está preto. Então já vinha separado por cor. Mas isso não necessariamente é a regra. A gente pode lidar com placas-mães, né? Onde há um local aqui embaixo circulado, onde todos os encaixes estão representados na forma de pinos. Então você tem vários pinos aqui, ó. Cada conjunto de pinos você vai encaixar para realizar uma tarefa. Painel, né, porque está vindo do painel frontal do chassi lá do seu gabinete. Por exemplo, esses 4 pinos aqui, ó, esse e esse são do speaker, são do falante. Né? As placas-mães normalmente tem um falantezinho que dá aquele bip quando você liga o computador, ou que dá um outro conjunto de bips para apresentar algum problema. Né? Então, dependendo do tipo de bip, é um tipo de problema que está acontecendo. Você também tem esses dois pinos aqui, ó, que você vai encaixar quem? O P-LED, né? O Power LED, para indicar que é um LEDzinho que indica que o seu computador está ligado. Né? O Power Button, né? Você vai ligar, são esses 2 conectores. Né? Então, o botão liga e desliga vai ter um fio saindo por trás dele, você vai ter que encaixar esse fio nesses 2 locais aqui, nesses 2 pinos. Aqui HDD LED para indicar que o seu LED está sendo acessado naquele momento. Né? Então você vai ter uma luzinha na frente do gabinete, sai de trás dela 2 fiozinhos, você encaixar esses 2 fiozinhos nesses 2 pinos aqui de baixo, para indicar que o seu HD está sendo acessado, ou para salvar ou para abrir algum arquivo. Se seu gabinete tiver um botão de reset, você encaixa aqui, nesses 3. Se não tiver, pessoal, não tem problema. Por exemplo, você pode ter um gabinete que na frente dele tem 2 botões, o liga e desliga e um reset. Quando você aperta o reset, o computador automaticamente reinicia. Se você não encaixar o botão de reset do seu gabinete aqui, nesse local, não tem problema nenhum. Contanto que o botão de power esteja conectado aqui. Você vai ligar, o seu computador vai funcionar normalmente, mas se você apertar o botão reset, como ele não vai estar conectado aqui, no local específico da placa-mãe, a função reset não vai funcionar, mas seu computador liga normalmente. Você vai apertar e não vai acontecer nada no reset, no caso. Lembrando, né, gente, que quando a gente vai fazer esse tipo de conexão, normalmente você faz ela assim que você encaixa uma placa-mãe pela primeira vez no seu gabinete, você vai ligar os conectores do gabinete na placa-mãe, você deve observar o manual e como você liga. Essas conexões vão variar de placa-mãe para placa-mãe e você vai fazer, claro, com o computador desligado. Né? Bom, aqui um LED de processamento, né? São esses 2 pinos, ele fica piscando quando o seu processamento o processador está trabalhando bastante, ele pisca mais rápido. Enfim, isso vai variar de placa-mãe para placa-mãe, mas normalmente eles estão todos no mesmo canto. Não é como no nosso laboratório, está tudo coloridinho, separado em cada canto. A porta USB que tem na frente do meu gabinete vem um cabo bonitinho que termina numa pontinha amarela com várias conexões e tem um local amarelo na placa-mãe para encaixar. Essa não é a regra. A regra
vai ser essa que eu estou mostrando para vocês. Vai ser um conjunto de pinos em um local exclusivo aqui da placa-mãe. Pode estar aqui embaixo, pode estar aqui à esquerda, depende da marca e modelo. E você vai ligar todo mundo aqui. Portas USB, falante, LED, etc. Mas a regra é, olha a sua placa-mãe e dá uma olhada sempre no manual. Essa foto que eu botei para vocês aqui é do manual, né? Tanto da placa-mãe quanto das conexões aqui do painel frontal. Aqui são os locais de encaixe da fonte. Essa placa-mãe, diferentemente da nossa do laboratório, que só tinha dois locais de encaixe, tem 3. No nosso laboratório não tinha esse encaixe aqui, ó. Só tinha esse para o processador e esse para a placa-mãe inteira. Só que como as placas-mães atuais suportam placas de vídeo cada vez mais rápidas e mais avançadas e que consomem bastante energia, as placas-mães acabaram ofertando um novo local de encaixe de energia exclusivo para esse barramento PCI Express, porque você vai ter ali ligado componentes como placas de vídeo bem rápidos que consomem bastante. Só esses 2 locais de encaixe, esse daqui e esse, não estavam sendo suficientes, né? Então, são as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo por evolução de tecnologia. E tá aí, isso que eu mostrei para vocês, em um caso real, né? Então deixa eu voltar aqui, ó. Então tá aqui, a gente tem todos os pinos de encaixe na placa-mãe, né, nesse desenho, e aqui agora a gente tem um caso real. Aqui na esquerda tá todos aqueles fiozinhos que eu falei para vocês, ó. Esses fiozinhos já vêm no gabinete, né? Então, Power é o botão de Power, Reset é o botão para reiniciar a máquina, esse aqui é uma luz para indicar que o seu HD está sendo acessado, né? Aqui esses dois são para indicar que cada um desses pinos para indicar que o LED que o computador está ligado, e aí você vai encaixar esses pinos que vêm do painel frontal do seu gabinete num local específico, aqui como nessa imagem da direita aqui. Você vai encaixar eles na sua placa-mãe no local específico. Ah, por que eu encaixei esses dois fios aqui nesse local do falante, do speaker, né? Pode ser o speaker que vem no gabinete, por exemplo. Porque quando você vai ler o manual dessa placa-mãe aqui, a gente está vendo só um pedaço dela, mas quando a gente vai ler o manual dessa placa-mãe, ele vai dizer, ó, o seu falante, que vai dar o beep, aquele barulho quando você liga o computador dizendo que está tudo ok, você vai ter que ligar aqui. O seu botão liga e desliga do computador, você vai ter que ligar aqui. O LED do HD, você vai ter que ligar aqui. Enfim, a USB, né, que tem na frente do computador, você tem que ligar aqui. Então você tem que ter esse tipo de atenção e ler sempre no manual onde você liga cada um desses fios. Esses fios todos, de novo, vêm do gabinete vazio. Você compra um gabinete vazio, ele vem com esses fios aí, né? E quando você olha na placa-mãe, sempre tem alguma coisa escrita para te ajudar. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem escrito F-Panel, de painel frontal. Então essas conexões aqui são do painel frontal. Aqui tem escrito FSB, que tem o número 1. Então aqui significa que são as conexões do painel da frente do seu gabinete, da porta USB que tem no seu gabinete. Então é tudo que tem no seu gabinete no painel da frente é conectado na placa-mãe no seu local específico. Na dúvida, sempre olhe o manual para encaixar no local correto. E está aqui o painel frontal do nosso computador lá do laboratório. Está aqui o nosso gabinete, né, do laboratório. Essa partezinha aqui, ó, que tem USB e os locais de encaixe de fone e microfone, elas são um módulo que a gente consegue separar. E está aqui ela separada. Como eu comentei para vocês, isso não é tão comum de acontecer nos computadores, nos gabinetes que a gente comprar, né? Porque aqui já vem bonitinho, ó. Então aqui já tem a saída da parte de áudio, de fone e microfone. Essa azulzinha e a saída USB essas duas portas USB seriam essa conexão amarelinha. E onde é que eu encaixo ela? Tem um local lá específico no gabinete, na placa-mãe, perdão, amarelinho, amarelo e azul. Então aqui você nem precisa olhar o manual, né? Você olha para a placa-mãe, o local de encaixe, olha a cor da conexão do elemento no gabinete e já encaixa no seu local. Então, mas de novo, essa não é a regra. Normalmente os fios são todos assim, ó. Eles têm a informação por escrito, né? E tudo na cor preta aqui, com texto em branco. E para saber onde encaixa, consulta o manual, né? Normalmente você só vai encaixar em um local específico, né? No nosso computador lá do nosso laboratório, relembrando nossas práticas, ele tem uma série de furos aqui. Esses furos vão ser encaixados nesses pininhos da placa-mãe.
e só são encaixados de uma forma no nosso computador lá do nosso laboratório. Esse pino aqui, ó, ele é fechado. Então você só encaixa de um jeito lá na placa-mãe. Se você estiver encaixando errado, cuidado para não forçar e entortar um pino desse aqui e acabar danificando sua placa-mãe. Então se vocês olharem aqui na nossa placa-mãe, ó, aproximando aqui, dá para ver que tem um pino aqui, ó, onde eu estou passando a mãozinha, que está faltando. Aqui também, ó, na parte amarela, um pino nesse local aqui faltando. Então você só encaixa de um jeito. Não tem como cometer erro nesse computador do nosso laboratório. Nesse outro tipo de placa-mãe, que é o mais comum, a gente pode cometer erro se a gente não prestar atenção. E de novo, isso aqui é para ligar o painel da frente do computador, os botões, as luzes, as portas USB de áudio que tiverem na placa-mãe. Beleza, relembrando aí a tarefa que a gente fez no nosso laboratório, uma das primeiras tarefas foi basicamente aprender a desmontar, né? A retirar as tampas, a tampa lateral, retirar os cabos, identificar cada cabo, né? De energia, de dados, SATA, etc. Da porta USB que está na frente do gabinete, desencaixar, identificar os modelos. Então quando você abre um gabinete, você olha e consegue perceber, identificar qual é o modelo e a marca da placa-mãe, da memória, do seu HD, do leitor de DVD. Enfim, basicamente foi essa tarefa inicial de conexão, desconexão e identificação das marcas e modelos e tipos de encaixe dos principais componentes que a gente tem. Tá aí relembrando a imagem da nossa placa-mãe. Essa é exatamente a placa-mãe que a gente trabalhou no nosso laboratório, né? Quando a gente passou dessa tarefa inicial que eu mostrei para vocês agora, a gente chegou até esse ponto, vocês chegaram até esse ponto de desparafusar completamente a placa-mãe, retirar ela e colocar aí em cima da mesa, como está nessa imagem aí, né? Lembrando que cada local desse, imagino que vocês devam lembrar, e se não lembram, dá uma olhada aí nos manuais, etc, para relembrar o que é cada local desse, né? O que é que eu encaixo em cada local desse, mas a gente já viu, já discutiu, né? E aí tá a prática que a gente fez, a segunda prática, né, que foi consequência direta da anterior, que foi a desmontagem completa. Então a gente retirou todos os cabos, lembra, para dar manutenção no computador. A primeira coisa que você faz, primeiro de todas, é obviamente desligar o computador e retirar da tomada, né? Você tira o cabo de alimentação da fonte, e você tem que estar preparado também. Lembra, a gente está estudando, fazendo as práticas para vocês executarem isso no mercado de trabalho, no mundo real. Então vocês devem sempre usar ou a luva de proteção, né, uma luva isolante, que não vai permitir que você queime nenhum componente por tocar nele, ou você vai usar aquela pulseira antiestática e você eliminar do seu corpo toda a carga elétrica acumulada, e aí sim você vai conseguir pegar nos componentes, fazer o manuseio deles e dar uma manutenção. Então, primeira coisa, desliga o computador. Segunda, usa o seu material específico para manutenção de computadores e de eletrônicos em geral. Ou a luva, que eu mostrei na aula anterior, ou a pulseira. Não faça manutenção sem usar nenhum componente, porque se você tiver com carga elétrica, eletrostática acumulada no seu corpo, e você for dar manutenção em um computador, você pode queimar o componente. Dependendo do preço do componente, você vai ter um prejuízo grande, né? Lembra que o prejuízo é seu. Se um cliente deu um computador para você dar a manutenção e você queima a memória do cliente, o prejuízo é seu. Você vai ter que arcar com uma despesa daquilo. Então, use os materiais de proteção para evitar que você tenha esse prejuízo financeiro. Bom, desligou o computador, está com a luva ou a pulseira antiestática, aí sim a gente pode proceder com as desconexões na parte traseira. Então a gente vai desligar, né? A gente vai retirar todas as conexões na parte traseira. Então a gente vai desconectar mouse, vai desconectar teclado, vai desconectar o monitor, vai desconectar todo mundo na parte traseira lá do gabinete. Depois o próximo passo que eu sempre aconselho é deitar o gabinete. A gente deita o gabinete sobre a nossa bancada de trabalho, né? E a gente vai retirar a tampa lateral, fazendo uma leve pressão e trazendo a mão para trás. Eu mostrei até uma imagem para vocês disso acontecendo aqui, uma animação. Deixa eu voltar aqui. Basicamente é o que a gente vai fazer quando a gente for abrir. É isso daí, né? Eu aconselho que a gente faça essa ação aí com o gabinete já deitado. O gabinete está aí em pé, né? Eu aconselho que a gente já deite o gabinete. Perceba que o gabinete está com tudo desconectado atrás, ele não está na tomada. A pessoa nesse exemplo não está usando nem luva nem a pulseira, está errado, né?
Então, embora ela só esteja tirando a tampa, é interessante que ela já esteja antes usando esses equipamentos, um dos dois pelo menos. E você faz essa ação que ele está mostrando na figura aí, que o técnico está mostrando na figura, com o computador deitado. Por quê? Quando você tirar essa tampa aqui, ó, como nessa imagem da direita, você vai visualizar com muito mais facilidade, vai conseguir retirar e empurrar conectores com muito mais facilidade. Então retira essa tampa lateral. Depois que você retirar essa tampa lateral, você vai conseguir retirar todos os conectores internos. Então o HD vai estar encaixado na placa-mãe, você tira o cabo, tanto do HD quanto da placa-mãe. Foi aquilo que a gente fez. A gente retira todos os cabos, todas as conexões, deixa a placa-mãe sem conexão nenhuma, desparafusa a placa-mãe. Nessa parte também é importante a gente ter um cuidado ao desparafusar a placa-mãe para que a chave, né, Phillips ou chave de fenda, enfim, a chave que você estiver usando para desparafusar, ela não escorregue e sem querer você arranha a placa-mãe. Porque se você arranhar a placa-mãe, você pode danificar alguma trilha dessa. Essas linhas aqui em cor branca, bem pequenininhas, são trilhas, são fios na superfície da placa-mãe. Se ao desparafusar aqui você escorrega e sai arrastando aqui, ó, você pode danificar um conjunto de fios e aí você basicamente perde sua placa-mãe inteira. Então tenha cuidado quando você estiver dando manutenção na parte de desparafusar e parafusar por conta disso. Também a gente removeu as memórias, a gente deixou basicamente como está aí na figura, né? Eu pedi para vocês retirarem ela completamente do gabinete e colocarem ao lado, né, na bancada, com o processador. A única coisa que está encaixada aqui na placa-mãe é o processador. Mas ainda assim vocês fizeram o exercício de tirar só para a gente treinar, né? Uma vez pelo menos. Basta levantar, né, essa alavanca aqui, a gente levanta essa alavanca e o processador ele fica solto, a gente segura pelas laterais, né, com a menor área de contato possível e levanta o processador. Mas vou reforçar o que eu falei na aula para vocês. Eu recomendo que vocês não façam isso, a não ser em caso de extrema necessidade. Porque uma vez que você retirou o processador, se ele cair de sua mão, muito provavelmente você vai perder o processador. Só pelo aquele choque no chão. Então, pelo aquele contato, aquela pancada no chão, você vai perder o seu processador. Então, você compra uma placa-mãe nova e um processador novo, claro, eles vão vir separados. O que é que você faz? Levanta essa alavanca, encaixa o processador, abaixa a alavanca, pronto, ele está preso. Você não vai precisar no futuro mais tirar esse processador daí. A não ser que ele queime, a não ser que você queira trocar por um processador melhor, que seja compatível com a sua placa-mãe. Mas para manutenção, limpeza, a gente vai evitar ao máximo tirar esse cara daí, para evitar esse tipo de prejuízo, né? Ele cair da nossa mão, a gente arranhar, enfim, dar um choque nele, eletrostático, alguma coisa do tipo. E foi o que a gente fez, né? A prática seguinte que a gente fez foi a limpeza da pasta térmica que se encontrava aqui em cima desse processador. Como é que a gente faz essa limpeza? Então, dá para ver pelo desenho aqui, ó, que tá vendo? O processador está encaixado na sua gaiola aqui, no seu espaço. Aqui é um outro tipo, diferente da do nosso lado do laboratório. Mas a ideia é a mesma, é segurar o processador no seu local, no seu soquete aqui. Então a gente dá a manutenção, a pessoa está fazendo a limpeza, passando um pano aqui, ó, sem retirar o processador. Não precisa retirar o processador. Deixa ele encaixado aqui no seu local específico, dentro da gaiola, e faz a limpeza com um pano. Lembra, existe um pano específico para dar manutenção em eletrônicos. Se possível, usem esse pano. Eu mostrei para vocês na aula anterior uma foto deles. Uma foto desse tipo de pano. Tá aqui. Então, você tem esse pano aqui, é anti-estático. Tudo que a gente vai usar para dar manutenção em equipamentos eletrônicos tem que ser anti-estático. Tem que ser um equipamento de manutenção, uma ferramenta de manutenção que não acumule carga elétrica e nem queime nenhum tipo de dispositivo. Então eu aconselho que você tenha esse tipo de pano para o dia a dia, né? Então, ele não vai ser caro, você vai comprar conjunto de 100, 200, 500 peças e não vai ser caro. Então vamos lá, vamos voltar para a limpeza. Então a pessoa está aqui limpando, tirando, lembra que vai ter uma pasta térmica antiga aqui, né? Então, para limpar essa pasta térmica antiga, pega um pano antiestático de preferência, umedece, molha esse pano no álcool isopropílico, né, e passa aqui até retirar completamente a pasta térmica antiga e o processador ficar com a superfície assim, né, toda limpa, lisinha.
Um detalhe, a gente não quer arranhar a superfície desse processador. A gente quer que essa camada aqui seja o mais lisa possível, mais liso possível, para quando a gente aplicar a pasta térmica, ela se distribui de forma igual, né? De maneira uniforme. Então você limpa toda a superfície aqui. Outro local que você vai limpar também com pano e álcool isopropílico é o fundo do dissipador. Ele também vai estar sujo aqui com a pasta térmica antiga. Você vai limpar aqui, porque esse fundo do processador, do dissipador, a gente vai encaixar aqui em cima do processador. Então tem que limpar as duas superfícies, deixar as duas bem limpinhas, né? Caso haja excesso, né, como eu comentei aqui, ó, se tiver pasta térmica saindo, você pode tirar também esse excesso com um paninho aqui. E não é, sem precisar remover essa gaiola, sem precisar abrir e tirar o processador do local. Ok, gente? Tá aqui o nosso álcool isopropílico de duas marcas diferentes. Ele é um álcool de altíssima concentração, 99,8% de concentração. Vocês podem encontrar ele com o nome de álcool isopropílico ou isopropanol, é a mesma coisa. Então aqui já diz, para limpeza em eletrônica inclusive. Ele não é corrosivo, não deixa resíduos, ele seca rapidamente, ele não causa risco de curto-circuito, né? Ele não vai queimar os seus componentes e é barato. Lembra que esse tipo de álcool, ele é um álcool diferente daquele álcool que a gente encontra em supermercado, etc. Primeiro, na forma. Esse álcool aqui, ele é formado por um outro elemento químico, o isopropanol, é um outro tipo de molécula. Aquele álcool que a gente compra no mercado é o etanol. Além disso, aquele álcool que a gente compra no mercado, ele não tem essa concentração aqui, tão alta de álcool. Ele vai ser 40%, 60%. O resto é água. E água causa o risco de curto-circuito na sua placa-mãe, onde você estiver dando manutenção. Regra para a vida. Não usem nunca água, nem nenhum produto à base de água para limpar ou dar manutenção no seu computador. Em nenhum componente elétrico ou eletrônico, na verdade. Né? Porque pode ficar resíduo, a água demora para evaporar, a água contém sais, então ela começa a ficar... ela permite a passagem de corrente elétrica, então ela pode causar um curto-circuito. Além disso, ela vai oxidar. O que é oxidar? Ela vai enferrujar tudo que for metálico na sua placa-mãe ou no seu dispositivo eletrônico. Então evita. Usa o álcool isopropílico. Não é caro. 1 litro desse álcool custa na faixa dos 10 a 15 reais. Né? E você vai usar durante um bom tempo. Né? Onde é que você acha para comprar? Normalmente em loja de produtos de eletrônica. Né? Você pode também encontrar em lojas de produtos de essência, né? Lojas que vendem produtos de limpeza, essências, eles vendem álcool isopropílico também. Lojas de material de construção, então não é difícil vocês encontrarem esse tipo de álcool. Né? Ele tem um odor forte, então eu recomendo que vocês evitem, distanciem ele do seu nariz, porque ele vai causar irritação. Né? E também evitem, claro, expor ele ao fogo e a fontes de calor, porque esse álcool ele tem uma facilidade tremenda de entrar em combustão, ou seja, de queimar. Então, você não quer causar um incêndio, você quer evitar um acidente, então mantenha ele longe de fonte, de dissipador, de coisas quentes e claro, de locais com chama. Né? Então, guardem ele no local apropriado. A nossa pasta térmica, depois que a gente faz a limpeza, a gente vai aplicar novamente uma pasta térmica, então vocês vão encontrar a pasta térmica dos mais variados preços e formatos. Então aqui nessa figura a gente tem os 3 formatos mais comuns. Vocês podem encontrar a pasta térmica em um pote, né? E ela vai vir com uma espátula para você espalhar. Você abre essa tampa, pega uma espátula aqui, de plástico que vem junto, pega um pouquinho da pasta térmica e coloca lá no processador. Vocês podem encontrar nesse formato aqui de seringa, né? Então aqui vocês vão tirar essa ponteira de proteção e basicamente pressionar no local que você quer colocar, né, os pontinhos lá de pasta térmica em cima do processador, ou pode vir nesse formato de bisnaga aqui também. E vocês estão vendo aqui que varia bastante a faixa de preço. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar até mais caros do que isso, beirando aí os 60 reais. Por quê? Porque a pasta térmica ela vai ter uma série de itens formando aquele composto. Então você vai ter uma pasta térmica mais simples, que basicamente vai ser algum derivado de petróleo, né? E aí você vai ter algumas pastas térmicas que tem alguns aditivos, né? Então pode ter alguns aditivos baseados em prata, por exemplo, que é uma matéria-prima cara. Tudo isso para fazer com que a pasta transmita calor com mais facilidade. Quanto mais facilidade a pasta térmica transmitir o calor do processador para o dissipador, melhor. E quanto mais tempo ela durar
sem perder essas propriedades, melhor também. Então ela não tem só que transmitir com facilidade, ela tem que durar um bom tempo fazendo isso. Por isso que a gente tem essa variação de preço e de qualidade. As pastas térmicas mais caras são as que vão durar alguns anos, até 5 anos, por exemplo, sem você precisar trocar, e sem perder a eficiência na transferência de calor do processador para o dissipador. Então por isso que elas são caras. Mas você vai comprar, por exemplo, um aplicador desse em formato de seringa, aí entre 20 e 60 reais, vai depender da marca, e ele vai durar um bom tempo com você dando manutenção. Né? Eu recomendo que você use esses de marca mais confiável. Né? Se vocês não encontrarem em lojas de informática ou em lojas de eletrônica, sugiro que vocês encomendem na internet. Né? É bom vocês terem uma marca boa. Esse daqui, que foi o que a gente usou no laboratório, algo parecido com isso, é um quebra-galho. Né? Ela ajuda na transferência de calor, mas é bem longe de uma pasta térmica de marca melhor, com uma série de compostos aqui para ajudar na transferência de calor. Então, se você for olhar uma pasta térmica de qualidade, eles vão ter um manual com todas as características, né? Gravidade específica, a condutividade térmica, né? Ou seja, a facilidade em conduzir calor, que é o que a gente quer, o que importa para a gente é que esse valor seja o mais alto possível, o mais próximo de 1. 1 é o melhor caso possível, né? O quanto ela evapora, né? Então a gente tem uma série de características que as pastas térmicas boas exibem. Né? Inclusive, pastas térmicas boas vêm com manual de aplicação, de como você aplica aquela pasta térmica. Então está aqui um outro exemplo que eu tirei de um site de pasta térmica, né? Dizendo também as especificações. Ó. A cor dela é cinza, a facilidade em conduzir calor, a condutividade térmica é maior do que esse 0,965, taxa de evaporação, etc. Né? A composição, ó, compostos baseados em derivados do petróleo, alguns compostos baseados em carbono e alguns compostos de óxido metálico. Né? Aqui está um exemplo de uma pasta térmica, referência. Essa é uma das pastas térmicas mais usadas e mais bem avaliadas no mundo. Tem outras, né? Tem várias. Ela é um polímero, ou seja, ela é um composto formado de vários elementos, várias moléculas diferentes. Então tem as pastas térmicas mais básicas só tem silicone, basicamente, mas essa não, só tem silicone, tem acrilato, tem uretano, tem esses compostos todos para ajudar a retirar o calor do processador. Essa marca aqui, da MX4, o modelo MX4 da Arctic, que é a empresa que fabrica, ela vem nesse formato, né, de seringa, com tamanhos diferentes, né, preços diferentes, mas não tem um preço absurdo. Ó. Lá fora ela está custando $7,99, $8. Então ela vai custar na faixa dos 50 a 60 reais. Essa é uma das melhores pastas térmicas do mundo. Então você vai ficar aí vários anos sem ter que trocar a pasta térmica do seu processador. Aqui é uma imagem do site do fabricante, da Arctic, que eu mostrei anteriormente. Eles fizeram uma comparação com outras marcas, né, de pastas térmicas e mostrando a temperatura que o computador chegou. Né? Esse teste é um teste antigo, ó, já tem 10 anos, mas feito com uma placa-mãe antiga também, uma placa de vídeo antiga, perdão, mostrando que a pasta térmica deles fez com que o computador alcançasse a menor temperatura, chegou a apenas 73,2 graus, e as outras pastas térmicas elas baixaram a temperatura menos, né, do que a da Arctic. Essa daqui foi a pior de todas, o computador ficou em 78 graus. Então, quanto menor a temperatura, melhor a pasta térmica, claro. Né? Então, eu recomendo que vocês invistam numa pasta térmica boa. Aqui, isso aqui é uma foto de um processador real funcionando. Né? Aqui tem o seu processador, esse retângulozinho, e cada retângulozinho desse menor é um núcleo, é um processador completo, são os cores. Né? Então, aqui é um processador de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Quanto mais vermelho, mais quente o local. Quanto mais azul, mais frio o local. Esse K aqui é de Kelvin. Então aqui está frio, tá mais frio não, aqui tá menos quente e aqui está extremamente quente. Claro, o processador, o núcleo, é onde esquenta mais. Né? O processador é quem trabalha mais, então na pastilha lá do processador é onde esquenta mais. Então, idealmente você vai passar a pasta térmica aqui. Né? Você tem que espalhar nessa região aqui, nessa elipse, e nessa de cá são os locais principais para você espalhar. Se você coloca a pasta térmica e ela só fica aqui nessa região, você não está fazendo um bom serviço. Né? Quem quiser ver um comparativo depois da aplicação de pastas térmicas, tem esse link aqui embaixo.
Lá tem um comparativo legal. Isso aqui é uma imagem térmica, né? Retirada através de uma câmera de calor, um mapa de calor. Um exemplo que vocês podem encontrar para processadores pequenos é esse tipo de aplicação, que seria a regra mais genérica possível, que foi o que a gente fez no laboratório. A gente está com um processador antigo lá. A gente basicamente coloca um ponto da pasta térmica do tamanho de um grão de ervilha, aproximadamente no centro, só faz isso, e depois coloca o dissipador por cima do processador e encaixa. Pronto, está feito. Se o processador tiver um tamanho intermediário, que são os processadores de hoje em dia, né? A maior parte deles tem um tamanho intermediário, uma regra geral que é bem adotada é um grão, um ponto de pasta térmica aqui do tamanho de um grão de ervilha e nas bordas pontos menores. Então você coloca um ponto aqui de 3 a 4 milímetros de largura e aqui você coloca 4 pontinhos menores com aproximadamente 2 milímetros de largura. Então essa regra geral tem sido a regra mais usada nos computadores, nos processadores de hoje em dia, né? Que é a maior parte dos processadores. Se você estiver trabalhando com um processador mais avançado, bem grande, como esse daqui, ó, então se você estiver trabalhando com esse tipo de soquete, AMD TR4, etc., são processadores grandões, então você vai trabalhar com 13 pontos aproximadamente, né, de pasta térmica. 9 pontos com aproximadamente 2 milímetros e 4 pontos de 3 a 4 milímetros. Então, isso é uma regra geral que você pode adotar para você. Então, se está no processador de hoje em dia, muito provavelmente ele vai ser um processador desse tamanho aqui, vai ser essa regra dos 5 pontos. No nosso computador do laboratório, um processador mais antigo, basta um ponto aqui no centro. Tá na dúvida? Vai no site do fabricante, ó, da pasta térmica, dá uma olhada aqui na parte técnica, que ele vai dizer para você como você aplica de acordo com aquele modelo de processador que você tem. Então a pasta genérica vai durar aí na faixa de 1 ano, 2 anos, extrapolando bastante aí, mas 1 ano ela já começa a perder eficiência, seu computador vai começar a esquentar mais. Uma pasta boa dura tranquilamente na faixa dos 4 a 5 anos. Né? Claro, isso aqui é uma estimativa, é uma aproximação. Então, entre 4 e 5 anos, sem ter que trocar a pasta térmica. Se você nunca trocou a pasta térmica do seu computador, significa que ele é um guerreiro, porque deve ser trocada. E aí a gente viu esse vídeo aqui, deixa eu tirar o som, de como a gente aplica a pasta térmica no seu computador. Então o primeiro passo, como eu comentei, é limpar o processador. Tá a pessoa limpando aí, né? O processador já está limpo, ela só está exibindo. E aí agora ela vai aplicar a pasta térmica. Pronto. Então a opção genérica para os computadores de hoje em dia, que tem tamanho intermediário, são 5 pontos. A pessoa aplica 4 pontos nas bordas e 1 no centro. Seria essa regra aí. Então esse formato aí é a aplicação mais genérica. Depois a gente encaixa o nosso dissipador. A pressão que o dissipador fizer vai permitir que essa pasta se espalhe. Então, a pessoa está apertando aí para manter a pressão, está bem presa, ó. E aí a pasta térmica está bem espalhada na superfície. Lembra que eu falei para não arranhar a superfície do processador? Para a pasta térmica não formar, você não formar bolsões de ar e a pasta térmica não se espalhar por igual. Olha como ficou por igual, lisinha uma camada, é isso que a gente quer, sem exageros, sem sair das bordas do processador. Outra opção é esse em formato de cruz, então você pode fazer em formato de cruz. Aí claro, você vai gastar um pouco mais de pasta térmica. É o mesmo, vocês estão vendo que é o mesmo processador, é a mesma placa-mãe, é o mesmo dissipador. A pessoa só está mostrando aí para vocês os diferentes tipos de uso, os diferentes tipos de aplicação. A regra dos 5 pontos continua sendo a regra geral para vocês, a não ser que a pasta térmica, o fabricante da pasta térmica, indique a forma específica de você aplicar no seu processador. Perceba que em X ele já ficou ali, ó, mais localizado no centro. Uma outra opção seria essa opção 3, espalhar. Então a pessoa coloca a pasta térmica ali e vai espalhar com alguma espátula, alguma coisa. O risco de você fazer esse tipo de aplicação é você não espalhar corretamente e você acabar causando um desnível, ficar mais pasta térmica em um local do que em outro. E aí quando você pressionar vai ficar desigual. Lembra que o nosso interesse é sempre ter uma camada de pasta térmica distribuída de maneira uniforme em toda a superfície do processador para que a transmissão de calor seja mais eficiente. Agora a pessoa apertou os parafusos e agora está tirando. A gente vai ver como é que fica o padrão
de espalhamento de pasta térmica. Né? Você vê que já ficou alguns grãos aqui em alto nível, mas ele conseguiu espalhar. Quarta opção é um ponto, foi como a gente fez lá no laboratório. A gente basicamente coloca um grão, aproximadamente do tamanho de um grão de ervilha, né? Um ponto do tamanho de um grão de ervilha no centro do processador e prende o dissipador no local e aperta os parafusos do dissipador. Basicamente foi como a gente fez lá no laboratório. Essa regra de um ponto é para processadores mais antigos. Processadores de hoje em dia, a regra geral são aqueles 5 pontos. Um ponto como esse aí no centro e 4 pontos menores em volta desse ponto central. Então são as possibilidades que a gente tem de espalhar a pasta térmica. Então a Arctic, por exemplo, recomenda a opção de um ponto. Então a frase dela aqui, ó, a Arctic recomenda que você use um ponto. Na lateral, na parte de baixo do processador, mas com esse outro tipo de dissipador você vai colocar de forma paralela sobre esses eixos aqui de cobre do dissipador. Esse é um dissipador que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, esse dissipador aqui, ó, a parte que faz contato com o processador é toda de cobre, porque cobre é um ótimo elemento para trabalhar com questões térmicas, né, para dissipar calor, etc. Né? Então, o que vai ficar em contato com o processador, ele está passando aqui exatamente no local onde ele vai encaixar no processador. Aqui esse é um dissipador um pouco diferente do que a gente tem no laboratório. Então ele coloca aqui, ó, linhas paralelas de pasta térmica, né, da Arctic nesse tipo de dissipador. Então é um tipo de dissipador bem específico. Né? Depois ele parafusa para fazer a pressão e espalhar a sua pasta térmica. Pronto, tá aí. E aqui o padrão, ela fica um pouco mais de pasta térmica aqui, mas foi uma característica desse tipo de dissipador. Então esse é um vídeo direto da Arctic. Né? Outros fabricantes vão explicar de outras formas, eles vão ter estudado essas questões térmicas de outra maneira e vão sugerir talvez outras formas de aplicação. Mas a regra dos 5 pontos ou a regra do ponto central são as duas genéricas. A Arctic recomenda como regra geral a de um ponto, outros fabricantes podem recomendar a de 5 pontos. Eu já vi grandes empresas recomendando das duas formas. Então aí para a gente fazer a troca da pasta térmica como a gente fez, um tecido, um material de limpeza, né? De preferência antistático para não conduzir uma carga, o álcool isopropílico para limpar. O que a gente vai fazer? Desliga o computador, retira o cabo de força, limpa a CPU com álcool isopropílico, pano, limpa também o fundo do dissipador, aplica a nova pasta térmica e pressiona o dissipador, depois parafusando. E aqui a dica que eu já tinha comentado, sempre que possível, evite retirar completamente o processador, mesmo que você esteja fazendo só a limpeza. Faça a limpeza com ele encaixado na própria placa-mãe para evitar acidentes. Se você derrubar um processador de 10 mil reais, o prejuízo de 10 mil reais vai ser seu e não do cliente. Né? Então tenham cuidado. Vou falar aqui agora um pouquinho de fontes. Né? Nossa fonte aqui. A função básica da fonte é receber energia aqui da rede elétrica, da tomada, né, da nossa casa, do nosso laboratório, e fazer um tratamento desse sinal elétrico que chega, porque esse sinal elétrico que chega não é perfeito, né? Ele oscila 127, às vezes chega a 110, vem com ruído, e aí ele vai fazer toda essa preparação do sinal elétrico e aí sim, a partir daí ele vai fornecer conectores específicos, cada um para um local da placa-mãe. Então você tem os conectores principais da placa-mãe, como a gente já comentou, são esses dois aqui. Ou esse aqui, que já vem com 24 pinos, ou nesse formato, ele vem 20 mais 4 pinos que eu consigo separar. E também tem um conector de 4 pinos, que é específico para o processador. As placas-mães de hoje em dia podem ter também um conector desse tipo aqui. Então você tem que ter uma fonte que também tem esse tipo de conexão, de 6 a 8 pinos. Em especial para o que você ligar no PCI Express, um exemplo mais clássico, a placa de vídeo. Para você ligar dispositivos, os drivers, o mais comum de você encontrar vai ser SATA. Né?
Então, as fontes atuais basicamente vão vir com SATA. Esses padrões aqui de encaixe da fonte vocês não vão encontrar. Esse aqui é para disquete, já está em desuso. Esse aqui é para HDs e leitores de CD e DVDs antigos, também está em desuso. Basicamente vai ser esse tipo de conexão de energia, viu gente? Isso aqui é tudo de energia, isso aqui é tudo conector que vem da fonte. Então os conectores das fontes atuais vão ser esse daqui, com esse menor, esse do PCI Express e esse do SATA. Basicamente é isso aqui. Aí vem tudo nesse conjunto de fios aqui. Cada fiozinho desse tem uma função, né? Fornecer 3 volts, 12 volts, é terra, 5 volts e assim por diante. Os de 4 pinos também, ó, 12 volts, terra, 12 volts e o terra. Aqui o de 6 pinos e aqui o de 8 pinos. Né? Então depende, se sua placa-mãe tiver um encaixe PCI Express de 6 pinos, você tem que ter uma fonte, né, que tenha essa saída de 6 pinos para fornecer energia. Se sua placa-mãe tiver de 8 pinos, você tem que ter uma fonte que forneça esse tipo de encaixe aqui. Claro que também existem alguns conversores no mercado que vocês podem encontrar. Né? Se vocês perceberem aqui, é tudo 2 volts. Né? Então se você tiver um conversor desse aqui, 3 para 4, pode ser que funcione na sua placa. Mas eu recomendo sempre que vocês evitem usar conectores. Procurem fontes que já venham com conectores específicos para sua placa-mãe. E aqui evitar também usar termos incorretos. Né? Muita gente chama a energia de voltagem, a energia elétrica se chama tensão. Volts é como a gente mede, 10 volts, 120 volts, 200 volts. Então o nome da medida de energia elétrica é tensão, né? E a unidade de medida é volts. Então esse termo aqui, voltagem, é incorreto. Outro termo aqui que muita gente usa de forma incorreta é amperagem. Não existe esse termo amperagem. O termo correto é corrente elétrica. E a unidade de medida da corrente elétrica é em amperes. Né? 2 amperes, 3 amperes, 1 ampere. Então evitem falar os termos voltagem. Usem um termo, ao invés de voltagem, usem o termo tensão elétrica. Ao invés de amperagem, usem o termo corrente elétrica. Existem testadores de fontes dedicados, né? Então aqui tem um exemplo de um testador, né, com um display bonitinho. Aí eu pego todos os conectores da fonte, ó, encaixo. Aqui está o conector principal, aqui o conector SATA, conector de disquete de 4 pinos do processador, conector de HDs antigos. Conecto todo mundo e ele mostra aqui na tela que se ele está medindo certinho. Isso, claro, a fonte tem que estar ligada, né, gente? Então ele está mostrando, está chegando 5 volts, 12, 3.3. Então é um testador mais caro. A forma mais simples de você testar uma fonte é usar um multímetro. Né? Então, o multímetro é um dos equipamentos que você tem para testar se a fonte está funcionando ou não. O multímetro ele tem 2 terminais e aí você pode, por exemplo, encaixar um dos terminais em um pino que você quer testar e em outro terminal do multímetro e outro pino. Então, por exemplo, eu encaixo um terminal aqui nesse pino, no 3.3, e o outro terminal do multímetro no terra, aqui. E aí tem que aparecer na telinha do meu multímetro 3.3 volts. Eu faço isso, claro, com a fonte ligada. Se não aparecer 3.3 volts, significa que eu tenho algum problema, ou nesse fio, ou nesse encaixe aqui, ou na própria fonte lá internamente. Então, se você está suspeitando de uma fonte que tem algum pino com defeito, sai testando todos os pinos aqui com ela ligada. Né? Você pode testar todos os pinos. Ele tem que dar aqui, ó, 12 volts, tem que dar 3.3 volts, aqui tem que dar 5 volts. Então você pode usar um testador desse ou um multímetro para testar sua fonte ATX. Né? Lembra que toda placa-mãe também, vocês vão encontrar essa bateria. Ela pode estar nesse formato aqui, ó. Então em notebook, talvez para economizar espaço, ela pode estar assim. Ou ela pode estar, como no nosso caso lá do computador do laboratório, assim. Embora aqui seja de notebook também e usa parecido com o nosso laboratório. Aqui é uma bateria de 3.3 volts que basicamente tem como função manter alguns circuitos, como esse daqui da imagem abaixo, recebendo energia o tempo todo. Um desses circuitos se chama RTC, é o relógio do seu computador. Então você desliga o computador, você pode tirar ele da tomada, você tem uma parte da placa-mãe que ainda fica recebendo energia dessa bateria aqui. Então, a data, a hora certa, os segundos rodando lá. Por isso, quando você liga o computador, ele está sempre com a hora certa. Se você desliga, se você descarrega essa bateria, na verdade, você começa a perder a sua hora. Né? Ela é desconfigurada
nas placas-mães mais antigas você perdia inclusive as configurações que você tinha feito na sua placa-mãe, na BIOS. Então, se sua placa-mãe apresentar algumas dessas características, né, perdendo hora ou algum tipo de bip, você já pode ir lá e trocar essa sua bateria. Custa na faixa de R$ 5, né? E dura 2, 3 anos tranquilamente. Tá aqui o multímetro, como eu comentei para vocês, né? E aqui estão as duas pontas do multímetro. Aqui tá vindo da fonte, a fonte está ligada na tomada. O que é que eu faço? Eu encaixo uma ponta do multímetro no local que eu quero testar, né? Aqui, encaixo outro pino no terra. Os fios pretos são terra, né? Então os pinos que recebem esses fios pretos são terra. Então eu encaixo a ponta vermelha no local que eu quero testar, encaixo a ponta preta em qualquer dos fios pretos aqui, que são todos terra, e vejo quanto me dá na tela, 3.42 volts. Tá ok, tá aproximado, era para ser 3.3, tem um errozinho aí, mas não tem nenhum problema não. Então esse tipo de teste eu posso fazer em cada um dos locais de encaixe aqui da minha fonte ATX, né? Pronto, um outro tipo de situação que a gente tem, eu vou deixar para a gente comentar na próxima aula, seria referente aos bips e erros que a placa-mãe pode dar, que a gente pode encontrar a gente encontrou inclusive no nosso laboratório durante as práticas. Então é comum que algumas placas-mães informem isso. As placas-mães atuais são muito mais intuitivas, eu vou mostrar para vocês como é que as placas-mães de hoje em dia mostram mensagem de erro, então está mais eficiente do que era antigamente e eles identificam mais tipos de erros também, justamente por conta dessa eficiência. Então, essa questão aí dos bips e dos slots de expansão e de uma consulta mais profunda dos manuais, eu vou deixar para a próxima aula, tá ok, pessoal? Lembre-se que na próxima semana eu vou cadastrar no SIGA uma tarefa, um questionário, não vai valer pontos, mas eu espero que vocês realizem a tarefa, porque vai ser o meu critério de, de presença, né? Eu quero saber se vocês estão acompanhando ou não pela realização dessas tarefas. Então eu vou olhar quem mandou a tarefa, quem não mandou a tarefa eu vou repassar para a coordenação, informando, eles estão querendo saber quem está acompanhando ou não, então vocês, para evitar esse tipo de contato, né, de cobrança, façam a tarefa para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar com tranquilidade o curso. É isso, pessoal. Então, até a próxima aula.